Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Shalom! Bom dia, então, dia 21, sábado. Quem tem mãos limpas e coração puro subirá à montanha do Senhor e permanecerá em seu santuário. Além de ser sábado, dia 21, também temos São Luís Gonzaga, religioso. Os bens materiais são necessários para viver dignamente. Entretanto, é falta de juízo e de confiança na providência divina ficar escravo do dinheiro. São Luís Gonzaga, Itália, de 1568 a 1591. Em sua curta vida, compreendeu bem e viveu radicalmente a palavra do Senhor. Basta-me a minha graça, basta-te a minha graça. Então é isso, minha gente. Vamos para a nossa leitura. Você vai pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vai abrir em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10, seu aplicativo que você tem aí na sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso bom Jesus, olha para nós, seus filhos, Senhor, meu bom Deus. Sagrado coração de Jesus, nós suplicamos, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. Mãe de Jesus, Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem de Pentecostes, rogai por nós. Arcanjo Miguel, rogai por nós e abençoa, nos protege. Todos os santos e todos os anjos do Senhor que possam nos acompanhar na nossa leitura e no nosso estudo bíblico, para que a palavra de Deus possa ficar no nosso coração. Vamos para a leitura. Pega a sua Bíblia então, minha gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nossa Santa Virgem Mãe possa nos acompanhar. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Vamos lá com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome tem poder. Vamos então para a leitura, minha gente. Pega lá a sua Bíblia, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem unido a Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o corpo, eu não o sei. Só Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação na Bíblia. Creio que essa é uma das leituras mais bonitas, na minha opinião. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo do 1 ao 10. Com certeza, das leituras das cartas, na minha opinião, né, minha gente, todas são muito bonitas. Mas esta leitura é muito impactante, muito bonita, muito forte. Então vamos lá. Capítulo 12, do versículo 1 ao 10, 2 Coríntios.
Neste versículo, Paulo continua a se gabar como um tolo, mostrando o quão grandioso ele era em comparação com os falsos apóstolos. A conversão de Paulo ocorreu em resposta a uma visão. Como apóstolo, Paulo recebeu revelações diretas de Cristo. Você vai ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, e Efésios, capítulo 3, versículo 3. As visões aqui mencionadas não são relatadas em nenhum outro lugar. Versículo 2. Um homem em Cristo é um eufemismo de Paulo para si mesmo. Fica claro a partir do versículo 7 que o homem em questão é o próprio Paulo. O terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. O primeiro céu é o atmosférico e o segundo é o planetário. A época, há 14 anos, deve ter sido por volta de 42 anos depois de Cristo. Supondo que a carta de 2 Coríntios foi escrita em 56. Portanto, esta visão aconteceu antes das viagens missionárias de Paulo, e evidentemente ele não tinha feito menção delas até agora. Paulo não tinha certeza se seu corpo, no corpo ou fora do corpo, fora elevado ao céu ou não durante a visão. Capítulo 2, versículo 4. 3 não tem, minha gente. Paulo só fez uso deste verbo arrebatado para se referir ao levantamento do corpo dos cristãos que estiveram vivos ao encontro do Senhor nos ares quando ele voltar, por vezes chamado de arrebatamento. A palavra expressa a mesma ideia do terceiro céu, do versículo 2. Ela aparece em outras duas passagens no Novo Testamento, em que também significa céu. Você vai ver em Lucas, capítulo 23, no versículo 43. E Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7. No versículo 6, se Paulo quisesse, ele poderia ter contado mais. Contudo, ele se recusou a fazer isso a fim de que os coríntios pudessem julgá-lo com base no que viram ou ouviram dele. No versículo 7, Paulo não disse o que era seu espinho na carne, mas é provável que os coríntios o soubessem. A incerteza do que era o espinho de fato permitiu que os cristãos, ao longo das eras, aplicassem este conceito às suas próprias circunstâncias. As hipóteses sobre o espinho incluem enfermidades físicas, vista fraca ou saúde fraca, enfermidades psicológicas e espirituais, depressão, opressão demoníaca ou a contínua tentação de um desejo físico e oposição a seu ministério, inimigo dentro e fora das igrejas. Paulo orou fervorosa e repetidamente, até receber a resposta do Senhor, tal como sim, não, também é uma resposta de oração. Versículo 9. A suficiência da graça de Deus é mais fácil de compreender intelectualmente do que viver, principalmente para aqueles que naturalmente estão inclinados a confiar em si mesmos. Deus garantiu que Paulo nunca saísse da graça. O poder glorioso de Deus é mais evidente quando mostrado em vasos fracos. No versículo 10. Todos os sofrimentos de Paulo, recapitulados aqui em 5 expressões curtas, se tornaram ocasiões para ele estar satisfeito e contente. Sobre tolo, como falamos antes, ver o versículo 11, capítulo 11, versículo 16. Esse não está mais no nosso estudo, mas podemos ver sobre superapóstolos. Versículo 11, capítulo 11, versículo 5. 11, versículo 5. Vamos ver. É uma combinação de um adjetivo que significa superior e a palavra usual do Novo Testamento correspondente a apóstolo. O único outro lugar em que esta palavra aparece no Novo Testamento é em capítulo 12, versículo 11. As aspas indicam o desdém de Paulo por tal designação daqueles que estavam perturbando os coríntios. O termo também poderia ser traduzido como os chamados superapóstolos. Esta leitura, então, minha gente, primeira leitura. Então, Paulo era na fraqueza que ele se sentia. Já vimos muitos santos, né? Quem lê a história da vida dos santos, né? Como eu falei para vocês, se eu pudesse, traria aqui a vida dos principais santos, mas eu estaria sendo injusta, gente, porque é muito santo e todos são importantes, né? E todos têm a sua devoção nos santos, então eu prefiro trazer outras coisas. Vou trazer, se Deus quiser, principalmente o Sagrado Coração de Jesus Cristo, tá? Que é uma devoção.
Mas depois que eu ganhar a fita, minha gente, vai ser um dia muito legal pra mim, muito feliz, tá? Vamos agora gravar na nossa mente. Agora pra gente gravar na nossa mente, Paulo descreve, né, minha gente, uma experiência de arrebatamento a um paraíso e o subsequente espinho na carne, que foi lhe dado, provavelmente uma doença ou uma provação persistente. Ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que deve se gloriar em suas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre ele. Minha gente, já falamos tanto nisso aqui. Resumindo, nada vem de bom de nós. Na verdade, só vem de nós aquilo que é ruim, né? O que é de bom, você deve sempre lembrar que não vem de você, mas vem de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente. É muito ruim, né, pensar que de nós não pode vir algo bom, né? Mas essa é uma verdade, tá? É uma verdade absoluta. Se vem algo bom de você, agradeça a Deus e glorifique nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus Pai, a Trindade em si, porque de nós não vem nada de bom. Tudo que vem não é de você. Então nunca se glorifique, nunca se vanglorie. Claro que tem coisas que você deve sim, né, ser, não digo nem orgulhoso, mas ter o entendimento que é uma honra muito grande poder servir, né? E não somos merecedores, mas podemos ser servidores, colaboradores, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele os chamava assim, né, Paulo chamava assim, o apóstolo Paulo, colaboradores, né, e é muito interessante porque nem Cristo mais depois nos chamou de escravos, né, mas de filhos. E então, sendo assim, mesmo assim, nós devemos ter este pensamento, né, em relação a isso. De nós não vem nada de bom, né? Demos graças a nosso Senhor bom Deus, porque tudo que é bom vem dele, porque ele é perfeito, né? Paulo tinha esta consciência. Quando você tem esta consciência, nunca o orgulho vai te dominar, né? E olhe lá, né? Porque o mal sabemos que existe, que é muito poderoso, né? E o ser humano não consegue. Então vamos continuar. Então vimos que a visão em revelação, né? Paulo relata uma experiência extraordinária, um arrebatamento ao paraíso, onde ele ouviu coisas indizíveis, né? Coisas que ele não consegue nem falar. O espinho na carne, após essa experiência ele recebeu um espinho na carne, uma provação ou um sofrimento que o afligia. A resposta de Deus, Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse removido, mas Deus respondeu que sua graça seria suficiente e que o poder de Deus se manifestaria em sua fraqueza. Então, porque eu já vi os santos, né, porque eu acabei começando a falar e não falei. Muitos santos preferiam o sofrimento do que estarem felizes ou orgulhosos ou contentes com alguma coisa. Porque no sofrimento, a nossa tendência é nos aproximarmos mais de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos e dos anjos e de nossa Virgem Santa, né? Nossa Virgem Santa, Santa Maria, Mãe de Deus, você precisa entender logo, né, que nem todos nós temos a capacidade de nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é uma realeza muito grande. Então todo católico ele vai entender a intercessão de Nossa Senhora, né? Então a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode se aproximar. Então ela é numa hierarquia, né? Claro que primeiro temos acima a Trindade, mas temos sim a nossa Virgem Santa que pode interceder por nós, tá? E é sim uma intercessão poderosa, porque é a mãe do nosso Salvador, né, minha gente? Depois vamos para a graça de Deus, né? A passagem enfatiza a importância da graça de Deus como fonte de força e poder, especialmente em meio às dificuldades. A fraqueza humana. A experiência do espinho na carne serve como um lembrete da fragilidade humana e a necessidade de depender de Deus, né? Temos que sempre lembrar, né, de Deus, que dependemos de Deus. E para Paulo, realmente ele tinha esse espinho e entendia isso, que era para ele sempre
não ter entender, né, que ele era desimportante, né, que Deus era o poder e estava com ele temporariamente, né, através do Espírito Santo. A glória em Cristo. O ensinamento central é que a glória de Deus se manifesta mais plenamente quando reconhecemos nossa própria fraqueza e dependemos totalmente de Cristo. A aceitação da cruz. A passagem também pode ser interpretada como um chamado à aceitação da cruz e do sofrimento, vendo-as como oportunidades para o crescimento espiritual e a manifestação do poder de Deus. Entendemos, nós católicos, que o sofrimento sempre vai ser um momento de que você está sendo purificado, né, através da graça de Deus, do poder de Deus, para que você se lembre sempre que o poder é de Deus, né? Sempre podemos confiar em Deus, sempre devemos ter confiança em Deus. Sempre devemos confiar que a graça de Deus é suficiente, tá? Para nos sustentar em todas as situações, mesmo quando enfrentamos dificuldades. E sabemos que Deus tem poder e que Deus é poderoso. Temos que ter esta confiança, sim. Muitas vezes esquecemos disto, né? Aonde não há dificuldade, algo errado está no que se refere a Deus. Deus não veio para facilitar as coisas, mas sim para te tornar mais forte. Então, como que você vai ser mais forte passando por coisas que não são difíceis, né? Tem que passar por coisas difíceis. E as coisas difíceis nos trazem sofrimento, né? Oportunidade de crescimento. Com esse sofrimento, o crescimento, né? As provações e sofrimentos podem ser oportunidades para crescer em fé e experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Este crescimento não é só no homem comum, no leigo, mas também nos santos. Muitos santos sofreram doenças, né? E também cresceram mais espiritualmente. Depois o testemunho. Ao compartilhar nossas fraquezas e como Deus nos fortaleceu, podemos dar testemunho do poder e da graça de Deus. Com certeza, o testemunho faz parte, né, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o testemunho. Quando você dá o seu testemunho, você está com o Espírito Santo, sim, você está com a graça de Deus com você. Vamos para a leitura do Evangelho. Você vai pegar então o Evangelho lá no capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não vos valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça.
e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Minha gente, vamos agora para a explicação na Bíblia. Está um pouco gripado, minha gente. Não é pouca coisa, graças a Deus. Não está muito forte, não. Minha gente, você não deve se preocupar se você está devendo, né? Se o seu nome está no Serasa, você tem que ter fé que uma hora você vai arrumar dinheiro para pagar suas contas, meu povo, tá? Eu também tô cheio de conta, tô confiando na providência divina, meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente vive com conta, faz parte as contas, né? Só que a gente tem que pagar, né, minha gente? Senão a gente fica com fama de caloteiro. Não, eu tô brincando, minha gente, mas a gente tem conta, tem que pagar, né? A gente tem que sempre pagar nossas contas. Senão a gente não consegue fazer mais conta, né, minha gente? Vamos lá, vamos parar de besteira. Lá no capítulo 6, Mateus, no versículo 24, diz o seguinte. Mateus, até vou conferir bem, porque não tenho 24, só tenho 25. Não é a vida mais do que a comida, é um estilo rabínico de argumento. Ele infere que, se Deus faz algo maior para nós, ele também fará algo menor. Especialmente se Deus criou você, a realização maior. Ele certamente é capaz de alimentá-lo, uma realização menor. Versículo 26. Jesus aqui reverteu seu argumento anterior e inferiu que, se Deus se preocupa em fazer algo menor, alimentar as aves, ele certamente fará algo maior, como alimentar seres humanos. No 27. As palavras traduzidas por acrescentar um côvado à sua estatura referem-se à longevidade. 27. Preocupar-se é inútil e não pode prolongar a sua vida. Versículo 30. Jesus revelou que a causa real da ansiedade tem a ver com a pequena fé dos discípulos, querendo indicar a dúvida acerca do poder de Deus e a descrença em seu desejo de prover para seus filhos. Versículo 32. A obsessão com as posses materiais manifesta as prioridades distorcidas dos gentios. Versículo 33. O discípulo que dá valor ao reinado de Deus sobre sua vida e que diligentemente busca uma vida reta, pode confiar no Eterno para a satisfação de suas necessidades. Versículo 34. Jesus não proibiu fazer planos para o futuro, mas criticou a inquietação com relação ao futuro. Ele insistiu que, em vez disso, seus discípulos se concentrassem nos desafios do presente. Minha gente, essa leitura aqui é importante, tá? Porque é a segunda vez que nós vamos, eu até vou marcar, porque é a segunda vez já que nós vamos ler ela, e com certeza ela vai se repetir. Quando é uma leitura importante, esta é importante. Toda leitura é importante, mas quando ela se repete, principalmente esta leitura aqui, onde a mensagem central é a confiança na providência divina e buscar o reino de Deus, que é onde estão as verdadeiras riquezas e as necessidades nossas materiais, elas vão ser supridas, tá, minha gente? Então, agora para gravar, o perigo da escravidão ao dinheiro. Jesus adverte que não se pode servir a dois senhores e que o dinheiro, como representação das riquezas materiais, pode se tornar um senhor cruel, escravizando aqueles que o buscam acima de tudo. A confiança na providência divina, ao invés de se preocupar excessivamente com as necessidades materiais, Jesus nos convida a confiar na providência de Deus, que cuida de todas as suas criaturas, o reino de Deus como prioridade. O centro da mensagem é a busca no reino de Deus e da sua justiça, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus, colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas. A cada dia basta a sua própria preocupação. Esse daqui é um versículo também bem interessante. Jesus nos lembra que cada dia tem suas próprias dificuldades e preocupações, e que não devemos nos sobrecarregar com ansiedades futuras. Devemos viver um dia de cada vez, confiando que Deus nos dará o necessário. A passagem de Mateus nos ensina que a verdadeira liberdade e felicidade vem da confiança em Deus e da busca pelo seu reino, colocando-o como prioridade em nossas vidas e deixando de lado a preocupação excessiva nas coisas materiais. Então, minha gente, eu quero ler um pedacinho que ficou para trás,
aqui. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante a sua pobreza. E é uma verdade, minha gente, uma verdade. Pistas para a reflexão. Grandes místicos fizeram a experiência do transcendente e testemunharam que nas fraquezas é que se manifesta a força de Deus. Não é possível ser leal a dois senhores. O caminho das riquezas é fascinante, mas ilusório. Escolher a Deus e seu reino é o caminho que conduz à justiça, gerando fraternidade. Com certeza, minha gente, naquela época, os cristianos, os pequenos cristos, eram conhecidos como caminho, né? Nesta época, muitas pessoas com muito dinheiro ou que se convertiam entregavam todo o seu dinheiro, a sua riqueza. E nesta época, pôde sim se viver um pequeno paraíso, onde todos viviam na fraternidade real em Jesus Cristo, colaborando para o seu reino, não se tratando com indiferenças ou com desigualdades, né? Isso foi possível na Terra, né? Então, num pequeno lugar, num lugar pequeno comparado à Terra, mas que é um pequeno exemplo também e uma lembrança para que guardemos a ideia, né, desta vida que vai ser, que nos espera no reino de Deus. Se aqui na Terra foi assim, vocês imaginem no reino de Deus, né, minha gente? Um excelente final de semana, um domingo abençoado na presença do Senhor. Até segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.